Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre os tipos de serviços, como que normalmente eu divido o cardápio, os tipos de serviços que a gente oferece para os clientes e como que isso faz diferença na montagem do orçamento. Quando o cliente liga para você ou manda mensagem e pede orçamento, a primeira coisa que você precisa saber é qual o tipo de serviço que ele quer que você ofereça, porque o valor do orçamento vai variar muito em função desse tipo de serviço que você vai oferecer. Então, é importante você ter ideia realmente do que cada coisa implica, né, de gastos, de equipe, de material, de comida, de ingredientes, o que cada um tem de diferente para você montar o orçamento ideal, porque senão você pode, de repente, montar uma proposta, até fechar o contrato, né? Até ser contratado pelo cliente, ele tem uma expectativa diferente do que você estava planejando e no final você pode até ter prejuízo se você não tiver realmente ciência do que você está se propondo a servir e quais os gastos que você vai ter para entregar esse evento para o seu cliente. Então, assim, primeira coisa que eu acho importante para fazer assim que a gente recebe uma solicitação de orçamento. A primeira pergunta que eu sempre faço é qual a data do evento. A data do evento ela é importante porque ela não é ainda o tipo de serviço, mas porque ela é um fator assim que determinante para você avançar no relacionamento com esse cliente, na montagem da proposta, ou de repente declinar se não for interessante para você. Porque a gente sabe, né, que os dias mais cheios, mais procurados de todos os buffets, acredito, é o sábado. O sábado a gente tem ali, cada um tem a sua estrutura, a sua equipe e a sua capacidade de atendimento, mas todo mundo tem uma limitação de número de eventos que pode atender. Então, por exemplo, se você tem uma data que já tem ali eventos agendados que vão te demandar muito empenho para organizar esse evento, a sua equipe vai estar muito focada, muito sobrecarregada para produzir esses eventos e entra um pedido de orçamento para essa data, você tem que avaliar se vale a pena dar prosseguimento a essa proposta ou não. Porque você provavelmente vai precisar contratar pessoas, né, mesmo que sejam freelancers, para dar apoio para a sua equipe na cozinha, na produção. Vai precisar de repente, um transporte a mais, né, terceirizado, que você não tenha ali disponível na sua estrutura para fazer o transporte desse evento, a locação do material e todo o empenho que você vai ter que dividir, a sua atenção que você vai ter que dividir junto com os outros que já estavam agendados. Então, recebeu um pedido de orçamento, primeira pergunta, a data. A data está confortável para você? Você consegue atender com qualidade, com eficiência e sem sobrecarregar muito os seus custos e a sua equipe? Então, aí você pula para o próximo passo. A próxima pergunta que a gente sempre faz é aonde vai ser essa festa? Qual o local, né? Então, a gente, como buffet, não sei vocês, mas a maioria dos buffets não tem uma sede própria de realizar o evento. A gente está sempre se deslocando. A gente monta as cozinhas aonde o cliente quer realizar a festa. É diferente de uma casa de festa que já tem a sua estrutura montada e tudo chega até ali, né? Você já tem essa questão do local já não entra como uma coisa que vai te preocupar, porque você já está na sua zona de conforto, né? A casa de festa que tem buffet, eu não sei se tem pessoas aí que estejam assistindo, mas é um pouco mais confortável de você já saber o local que você está, você já saber o que funciona, você já saber o tempo que demora do seu garçom sair da cozinha para servir o salão. Isso tudo você já está uma coisa que não te preocupa, porque a sua estrutura está resolvida. Mas as pessoas que têm o buffet, que precisam se deslocar para montar a festa em outro local, nessa hora que chega esse pedido de orçamento,
avaliar direitinho esse local que o seu cliente está te solicitando. Muitas vezes o local não tem estrutura, então você vai ter que levar todo o seu equipamento. Muitas vezes o local vai te exigir um deslocamento, né, de cidade, um deslocamento de estado, algumas vezes um deslocamento em horários não muito confortáveis, né? Se for umas festas muito cedo, você vai ter que, de repente, sair de madrugada, como já aconteceu comigo uma vez, para fazer um café da manhã no Cristo Redentor, que é o cartão postal do Rio de Janeiro, onde todo mundo quer casar. Mas ninguém sabe a logística do buffet, que é sair do buffet 2 horas da manhã para chegar lá às 3 para servir o café da manhã às 6. Então, o risco que você corre, né, as pessoas que vão estar junto com você nessa missão de fazer esse evento, né, como vai ser a logística desse evento num transporte de madrugada. A mesma coisa quando tem viagem, né, como vai ser essa logística de toda a sua equipe se deslocar para todo mundo chegar nesse local da festa ao mesmo tempo e poder começar a trabalhar junto. Você vai alugar um ônibus, alugar uma van, um micro-ônibus. Como que vai ser essa logística de transporte das pessoas para começar a preparar a festa? Então, isso tudo gera, né, mais custo, gera um pouco mais de organização, de você planejar uma etapa que normalmente não aconteceria se fosse aqui na sua cidade, gera uma preocupação extra, porque a gente sabe que tem a questão da estrada, tem a questão dos imprevistos, de trânsito, de clima. Então, é um pouco mais trabalhoso esses eventos com deslocamento. Então, avaliar isso tudo também na hora de montar a sua proposta, calcular direitinho os custos dessa logística extra que você vai precisar criar, caso seja em um local que seja distante, você vai precisar desse transporte extra da equipe. Além do transporte extra que a gente faz às vezes, né, quando é na região aqui na Costa Verde, no Rio, muitos casamentos em Angra, Paraty, além desse transporte de ônibus que a gente tem que providenciar, ainda tem o transporte de barco. A gente chega, né, normalmente num porto, num cais, né, toda a equipe desembarca ali para pegar um barco ainda para chegar na ilha onde vai executar o evento. Então, é uma logística a mais, um tempo a mais, uma preocupação a mais. Então, você não pode esquecer o garfinho, você não pode esquecer a colherinha, você não pode encomendar um gelo com uma quantidade muito, muito justa com o que você precisa. Então, essa questão do local vai influenciar muito também na hora de você avaliar esse orçamento para o seu cliente. E montar o cardápio também, porque o que acontece? Esses locais mais distantes, você tem que pensar na segurança da qualidade da sua comida. Você não pode se arriscar a fazer uma viagem dessa que demora horas de transporte e depois ainda pegar o barco e como que a sua comida vai chegar lá para ser preparada. Então, você não pode pensar em colocar coisas que vão se deteriorar nesse período de transporte. Então, o local é uma questão crucial também na hora de montar esse cardápio. E nessa questão do deslocamento, nessas cozinhas que a gente não está acostumado a trabalhar ou que a gente ainda não conhece, por isso é importante a gente fazer a visita técnica para conhecer o ambiente que a gente vai executar o nosso trabalho de cozinha, né? Então, às vezes, esse lugar ainda nem existe. Muitas vezes você vai fazer a visita técnica onde vai acontecer o evento e a cozinha não existe, como por exemplo aconteceu comigo no Porto Belo aqui de Angra, que a festa foi toda num gramado e foi toda montada uma estrutura de toldo e de cozinha específica para realizar o evento. Agora eu vou ter outra também numa fazenda que vão montar uma cozinha container para executar o evento. A cozinha não existe, existe a cozinha da fazenda, mas não é a que eu vou usar, então é distante da onde vai ser a festa. Vai ser montada uma cozinha container para atuar ali perto da festa. Isso tudo vai precisar ser pensado, porque o cardápio ele tem que ser
executado nessas condições. Você tem que pensar que você vai se propor para o cliente um cardápio que precisa ser possível de ser executado nessas condições, né? O jantar empratado, por exemplo, que é um serviço que demanda muita equipe, muita louça, muitas bancadas para poder fazer a montagem dos pratos, não pode ser executado, por exemplo, num lugar pequeno, num lugar escuro, num lugar que você não tem aonde fazer essa montagem. Então, avaliar se realmente o local te dá condições disponíveis para executar o cardápio que você está propondo. O número de convidados também. O número de convidados é outro fator determinante na hora de você montar o cardápio do seu evento. Assim como eu dei o exemplo do jantar empratado, você tem que pensar se você tem a equipe treinada, o material e toda a logística suficiente para atender esse evento que o seu cliente está te solicitando. Então, o número de convidados, você tem que avaliar se vai ser possível você atender com o serviço contratado. Às vezes também temos eventos, por exemplo, em loja, inauguração de loja, inauguração de empresas que não têm estrutura de copa, cozinha, né? Então, que tipo de serviço você pode oferecer nessa situação? Então, recapitulando as coisas principais na hora de você começar a pensar em montar o seu cardápio: a data, o local e o número de convidados. Depois que você já tem ciência dessas três coisas, já mapeou mais ou menos em que terreno você vai estar atuando, como que vai ser esse evento, o estilo do evento, né? Conversar bastante com o cliente para entender qual a expectativa dele com relação a esse evento. Você vai propor os tipos de serviço, ou então, se ele já tiver alguma opinião, alguma solicitação específica, você vai entender se vale a pena, se você tem condições de atender ele nesse sentido com relação ao tipo de evento. E aí existem nomenclaturas que são universais para todos os tipos de buffet. Alguns tentam fazer uma coisa mais elaborada para tentar valorizar o seu cardápio, né, o seu serviço, mas a operação do serviço é mais ou menos parecida. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um e vocês vão identificando se é mais ou menos como vocês funcionam e como também descrevem no cardápio de vocês, tá bom? Um dos serviços mais requisitados, assim, mais pedidos e que atende tanto uma inauguração de loja quanto um evento super formal é o coquetel volante, que a gente chama, né? Que é servido pelos garçons, não tem nenhuma estação montada fixa, é um serviço todo executado pelos garçons, por isso chama volante, né? Porque vai passando assim, circulando, né? E ele atende bem os eventos informais, que você pode servir as pessoas de modo que elas possam comer num lugar em pé, se não tiver onde sentar, ou se tiver numa mesa sentada com formalidade, também vai ser servida, não vai precisar se levantar para se servir. Então, o coquetel volante é um dos serviços mais pedidos e que a gente consegue ter essa flexibilidade para atuar tanto em eventos menores e menos formais, quanto nos eventos maiores de grande número de pessoas e mais formais também. A única coisa é que, conforme aquela história, conforme aumenta o número de convidados, a gente aumenta também proporcionalmente a nossa equipe. Então, a gente fica com uma equipe muito numerosa para fazer esse serviço de coquetel volante de qualidade. Precisa de muitos garçons para poder atender todo mundo. Então, dependendo da característica do evento, você tem que ver se você vai ter pessoas treinadas para atender nesse número de garçons, né? A quantidade que a gente faz a conta, né? Acho que é meio que padrão, mas que a gente normalmente acaba seguindo, né, esse padrão do cálculo de um garçom para cada 10 convidados.
sendo num espaço com um espaço pequeno, que tenha pouco espaço de circulação, a gente de repente coloca um pouco menos de garçons, coloca um garçom para cada 12, 15 pessoas, porque os próprios convidados já vão preencher esse espaço. Sendo um espaço mais amplo e que tenha mais pessoas e que mais espaço para circular, a gente pode seguir essa média. E se a distância for muito grande, se for um espaço muito distante da cozinha, a gente diminui essa proporção e coloca um garçom para cada 8 pessoas para poder fazer essa ida e volta, né? Esse trânsito, essa dinâmica com o mesmo tempo, não dá buraco de serviço no salão. Então, o coquetel volante serve para essas duas situações e é um dos mais pedidos. O coquetel volante com mini porções é um tipo de serviço um pouco mais completo, porque ele tem, além dos canapés e dos salgados finger food servidos no coquetel, ele também inclui mini porções de comida, que algumas pessoas chamam de mini porções, menu degustação, jantar volante. Cada empresa tem uma nomenclatura diferente, mas a proposta é complementar esse coquetel servindo comidas em pequenas porções para poder oferecer um serviço de jantar sem precisar usar o prato de refeição, talher de refeição. Então ele é um serviço que complementa o coquetel volante, mas ainda assim não precisa ter a louça específica de um jantar, nem o prato, nem o talher e nem as travessas de serviço. Ele pode ser servido também volante, né, como essa dinâmica dos garçons, e complementa o coquetel. Para ficar mais completo ainda, a gente sugere que essas mini porções sejam estacionadas para quem quiser repetir ou para quem ainda não comeu, que possa se servir em algum ponto fixo. Mas ela fica ali como apoio, não fica como estação principal para os convidados se servirem, porque essa função vai estar sendo executada exclusivamente pelos garçons. Ali fica como se fosse um ponto de apoio. Então, também tem sido muito pedida essa opção do coquetel volante com mini porções. Aqui no Rio, às vezes falam coquetel com estação fixa, jantar estacionado, mas não é ainda aquele serviço de jantar com prato de refeição. Isso tudo você precisa alinhar muito bem com o seu cliente antes de mandar a proposta, porque ele pode estar com uma expectativa de jantar no prato de refeição e você manda a proposta para os pratinhos, para os mini bowls, e depois esse valor fica um pouco defasado de orçamento. Esclarecer bem isso com o cliente antes de mandar a proposta. O jantar americana, almoço ou jantar americana, também complementam esse serviço de coquetel. Durante muito tempo só existia essa opção, né? Não existia as mini porções. O jantar era assim, como se fosse o ponto alto da festa. Todo mundo esperava a hora do jantar. Que horas vai servir o jantar? O que tem para jantar? Então era como se fosse a comida da festa, só o jantar. E ele meio que perdeu o espaço, porque todo mundo ficava muito em função desse momento do jantar e tirava a atenção, por exemplo, para a pista de dança, para a hora que entra uma atração, uma banda, ou até mesmo para os noivos. Estava todo mundo mais focado em pegar a comida do que propriamente para curtir a festa com os noivos. Então, esse momento do jantar ele foi inserido nas mini porções para dar um pouco mais de leveza, flexibilidade para as pessoas se alimentarem também de uma refeição, só que de uma maneira mais informal. Mas ainda tem as pessoas que gostam, que pedem que seja feito o jantar à americana, que é aquele estilo que a gente monta as mesas com as travessas, né, os rechôs para manter a comida quente, cada uma com um tipo de prato, e os convidados se servem como se fosse um self-service, mas com o auxílio do garçom que fica por trás servindo algumas porções e também fazendo a reposição dessas travessas. E
os convidados se servem no prato de refeição. Esse serviço ele tem um custo um pouco mais alto do que o serviço de menu degustação, porque tem uma demanda de louça diferente, né? É mais quantidade de louça, é uma louça diferente, é mais quantidade de comida também, porque as comidas têm um pouco de desperdício, né? Para colocar nessas travessas, a gente tem que estar sempre fazendo a reposição, então essa comida que fica ali exposta, né? Não pode ser reaproveitada, então tem o desperdício da comida. E na mini porção a gente vai servindo à medida que vai tendo a demanda do salão e consegue administrar melhor essa quantidade de comida. Os convidados são muito bem servidos, ficam muito satisfeitos, mas é uma comida que não tem desperdício e no jantar estacionado ele acaba ficando ali parado, né? Quando as pessoas não se servem, as travessas têm que ter essa reposição e aí acaba gerando um custo maior para o seu buffet, para montar esses buffets de jantar. E o prato de refeição, o talher de refeição, o talher de serviço, isso tudo, os rechôs, né, a louça do rechô que você vai colocar, isso tudo vai gerar um custo a mais. Então, esclarecer bem com o cliente se ele quer esse mini porções com estação fixa ou se ele quer o coquetel com o jantar à americana, que é esse também estacionado, mas no prato de refeição. Alguns clientes meus acabam optando pelo jantar, não por achar que o coquetel com mini porções tem pouca comida ou pouca variedade, mas porque na hora de pensar na decoração da festa como um todo, querem aquela mesa dos convidados com a mesa posta, com os suplás, guardanapo de tecido, as taças decorativas. Então, para combinar com a decoração da festa, você acaba tendo que escolher um serviço que case com essa informação da decoração, porque não faz sentido o decorador pensar na mesa dos convidados com mesa posta toda montada e o buffet servir as comidas na mini porção. Então, até isso é importante você também orientar o seu cliente que está, de repente, fazendo, às vezes, a festa pela primeira vez, não tem muita a noção dessa louça que vai ser usada, né, de como ela conversa com a decoração da festa. Eu acho que é um pouco também o nosso trabalho, né, um pouco nossa função é fazer esse papel mesmo de prestar uma consultoria para o seu cliente, de explicar como que é essa louça, de explicar por que essa louça tem que casar com a informação da decoração que você está pensando em ter para as mesas dos convidados, porque a expectativa do convidado vai ser de um jantar, mas o jantar, se chegar no potinho, não vai corresponder, e aí a impressão dele sobre o evento não vai ser das melhores, porque vai parecer ou que foi mal organizado ou que você não tinha pensado nisso tudo, né, nas regras da etiqueta de pensar numa decoração que conversasse com a comida que você está oferecendo. Então, o jantar, ele pode e deve ter essa mesa de convidados mais elaborada do ponto de vista da decoração, se o seu cliente quiser. Hoje em dia também a gente tem as ilha de antipasto, mesa de antipasto, ilhas gastronômicas, que são aquelas mesas que antigamente eram mesas de frios, né? Que falava que tem aquelas pastas, terrines, os pães, os queijos, que é uma mesa muito bonita, uma mesa muito colorida, onde a gente pode ali, assim, explorar bastante a criatividade, né? De cores e de decoração da comida, né? Um visual muito bonito que fica para as pessoas quando estão chegando, mas eu sempre falo para os clientes e falo aqui para vocês que estão aqui do meu lado, que é desse lado assim de executando esse serviço, que essa mesa ela só funciona quando ela tem um serviço de coquetel volante bem servido, bem variado e que funciona ao mesmo tempo que ela está acontecendo. Porque se não tiver esse coquetel volante e tiver só a mesa de antipasto, alguns clientes já me pediram para fazer só essa mesa de antipastos e eu falo que eu não faço, porque ela não vai funcionar.
por mais que a gente faça essa reposição, por mais que esteja atenta ali a como que está fazendo a limpeza, fazendo a manutenção dessa mesa, não é um serviço que vai ser confortável. As pessoas vão ficar na fila para se servir, a mesa vai ficar mexida, não vai ficar bonita, vai gerar um tumulto na festa e o seu cliente não vai ficar satisfeito. Então é melhor você já se posicionar e mostrar para ele que para ela acontecer e para ficar bonito e para ficar satisfatório para os convidados, o coquetel volante tem que estar ali acontecendo ao mesmo tempo. Você precisa também, na hora de montar esse orçamento, né, nessa conversa com o cliente, entender quais são as bebidas que ele pretende servir no evento, porque normalmente o seu cardápio já prevê alguns tipos de bebidas e provavelmente a louça para servir essa bebida. Mas se ele quiser que você sirva bebidas extras, como por exemplo espumante, vinho, uísque, você vai precisar de taça, vai precisar de gelo, vai precisar de garçons a mais para fazer esse serviço. Então tem que estar preparado para atender isso e também prever esse custo, né, no orçamento. Então, além de pesquisar sobre exatamente o serviço que ele quer de comida, entender também como ele quer e que tipo de bebida que ele pretende servir no evento. Para você também não ter prejuízo, montar um orçamento e depois no dia da festa, já aconteceu, tá? De a gente montar um orçamento, o contrato, tudo bonitinho, aí no dia da festa o cliente liga, olha, vai ter uísque, vai ter vinho, vai ter prosecco, você pode levar as taças? O carro já tinha até saído, o transporte já tinha saído, o rapaz do material já tinha ido embora, o gelo já estava todo contratado, já estava indo entregar o gelo e o cliente liga para falar que ia servir essas bebidas. Então, além de gerar uma confusão de você ter que sair correndo para providenciar esse material, vai te gerar um custo que não estava previsto no contrato dele. Então, esgota todas essas possibilidades, faz todas essas perguntas antes, se prepara e cobra por isso, porque se ele quer que você sirva, você precisa que esse custo esteja ali computado no orçamento dele. Porque aí não vai ter surpresa no dia, não vai ter surpresa depois, ele vai ficar feliz porque você atendeu as expectativas dele e você vai fazer o seu trabalho com tranquilidade, sem esses imprevistos de sair correndo na hora para providenciar isso. Assim também com a hora extra, com o tempo de duração da festa. Na hora de montar o orçamento, já consulta o cliente quantas horas de evento que ele quer que você sirva, porque o seu valor vai variar também muito em função desse número de horas. Você precisa estar preparada com comida, com bebida, com gelo, para atender o tempo do evento do seu cliente. Então, nada de surpresa na hora da festa, que não vai ser bom nem para você e nem para ele receber uma conta depois de coisas para pagar. Então, já esgota isso antes de mandar o orçamento. Se ele decidir fazer hora extra mais perto do evento, tudo bem. E você achar que é possível atender, ajusta isso num outro contrato e coloca ali um adicional de hora extra, mas isso já vai definido e no dia do evento você já vai preparado para atender esse número X de horas de evento. E todas essas questões que envolvem custos extras, né? Custos que não estavam ali planejados na sua primeira proposta, sempre pode causar um desgaste, né, no relacionamento com o seu cliente. Ele questionar, poxa, mas eu já paguei à vista esse contrato já há 2 anos atrás, agora você está me cobrando isso. Mas também você fazer a sua função de que ele possa entender que ele está pedindo coisas que não estavam previstas ali também. Então, que você vai ter custo para atender essa nova demanda dele. E uma questão que é importante você falar, não sei como vocês lidam com isso no buffet de vocês, mas é sobre a louça que se perde nos eventos. Como que vocês fazem com essa louça que some, que quebra, que no dia você leva X e volta para o buffet Y, porque ou quebra na pista, ou quebra na cozinha, ou some no jardim, some na festa e você sempre tem uma perda de louça, né? Então, como que você lida com essa questão
da perda de louça, deixa isso bem claro também para o seu cliente, se isso já está incluído no valor do seu orçamento, ou se você vai cobrar depois do evento, conforme for essa perda. Tá? Então, todo esse planejamento, esse mapeamento de questões essenciais para a montagem desse cardápio, você precisa esgotar todas essas questões com o seu cliente antes de passar o valor, porque senão depois pode ficar esse mal entendido e ele achar que você está cobrando coisas a mais e na verdade você não tinha entendido ou planejado o evento conforme ele esperava que você planejasse. Então, tudo que for com relação à louça, equipe, transporte, custos extras, você planejar bem antes de montar esse orçamento, planejar bem o cardápio que você vai propor para ele, se é possível de executar dentro dessas condições de data, local e horário, para você fazer a sua melhor entrega.